Olá pessoal, Caco aqui com vocês. Eu estou no meu centro culinário e eu trouxe uma receita fantástica, um bolo super saboroso. A gente vai saborizar as massas, ou seja, o sabor vai vir das massas, do recheio e também da cobertura. E para colocar esse monte de sabor nessa receita de hoje, eu estou usando as pastas saborizantes da Blend, tá? Então, esse bolo aqui, ó, ele vai ter 3 sabores. A gente vai usar o sabor de baunilha, o sabor de pistache, que nós vamos colocar nas massas. E, para nosso recheio, nós vamos usar o sabor de damasco. Receita fácil, simples, vocês vão ver, me acompanhem agora, tá? Vamos começar. Eu tenho aqui, ó, nesse bowl, eu já tenho farinha, açúcar, fermento e sal. Lembrando que o sal que entra aqui é para realçar os sabores, tá? Sempre que você quiser realçar o sabor do seu ganache, do seu brigadeiro, da sua massa, uma pitadinha de sal. E ó, não precisa se preocupar porque a receita vai estar na descrição do vídeo com todos os detalhes. Então vou repetir. Farinha, fermento, açúcar e sal neste bowl. Então os secos estão aqui. Neste outro bowl eu tenho água, óleo e leite, tá? E eu vou adicionar agora 2 ovos, tá? Então 2 ovos grandes. Veja que simples, pessoal. Aqui eu vou dar uma leve misturada, tá? No ovo, na água, no óleo e no leite. E neste bowl aqui, eu vou dar uma leve misturada também nos ingredientes secos. Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, você só precisa de um pouco de disposição física, tá? E aí, ó, nós vamos colocar os líquidos nos nossos secos. Vou movimentar rapidamente com o fouet e aqui uma dica importante para vocês, viu? Como eu tenho farinha de trigo, não movimente muito, movimente só até incorporar. Porque se eu bater muito aqui a minha farinha de trigo, eu vou desenvolver o glúten e esse glúten pode fazer peso na minha massa porque ele vai absorver todos os líquidos que eu tenho aqui e na hora que eu for assar esse bolo pode ficar pesado, tá? Então eu vou movimentar aqui o suficiente só até incorporar. Incorporou, para de mexer. Essa massa aqui, nós vamos saborizar com as pastas da Blend, tá? Então, nós vamos assar em 3 formas, isso é importante, viu, pessoal? Essa massa, ela não cresce muito, então eu preciso assar esse bolo ou em 2 ou 3 formas, tá? Porque não é aquele bolo que fica alto, não, né? A massa não fica alta, na montagem o bolo vai ficar alto, tá? Então, ó, incorporei aqui, eu vou pesar a massa, para a gente dividir nas 3 formas, eu estou usando 3 formas de 15. Então vamos pesar essa massa aqui para a gente dividir igualzinho a quantidade em cada uma das receitas, tá? Então vamos lá. Ó, eu estou aqui com 1.270 gramas, tá? Então a gente vai ter aí, dividido por 3, a gente vai ter aí 420 poucos gramas para cada forma, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 420, já vou deixar separado aqui, que a gente vai saborizar 1/3 dessa massa com pistache, tá? Então eu vou usar aqui a nossa pasta de pistache, eu vou usar meia colher de chá. E ó, o bacana é que além do sabor a gente vai ficar com a cor também, tá? Olha que incrível a cor desse bolo. Então, uma das massas vai ser pistache. Prontinho. E os outros 2/3 nós vamos usar baunilha. Então aqui, nos outros 2/3 nós vamos usar 1 colher de chá de baunilha. De pistache eu usei meia, aqui a gente vai usar 1. E agora é só movimentar rapidinho para incorporar o sabor. Feito isso, então nós vamos levar agora para as formas, tá? Eu já tenho aqui 3 formas de 15 centímetros, as formas já estão untadas e eu coloquei um papel manteiga, um disco de papel manteiga aqui no fundo. Essa de baunilha eu vou dividir por 2, então aqui vão 420 gramas mais ou menos, um pouquinho mais.
Aqui já deu. Na nossa outra forma. E a última, a gente vem com a massa de pistache. Nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Eu vou levar elas lá para a cozinha para assarem e eu volto daqui a pouco para a gente já começar o nosso recheio. Bolo no forno assando, nós vamos começar agora o nosso recheio. E olha, esse recheio também é super especial. Nós vamos fazer um ganache e saborizar o nosso ganache com a cobertura de frutas de damasco. Tá? Então aqui, ó, eu já tenho chocolate branco derretido, chocolate branco de boa qualidade, tá? Derretido. Para fazer o ganache, eu vou adicionar aqui um creme de leite. O creme de leite está levemente aquecido para não cristalizar meu chocolate. Então aqui eu vou fazer a base para o meu recheio. Tá? Aqui fica a dica para vocês. Eu estou usando a cobertura de frutas de damasco, mas para a base desse ganache você pode substituir. Você pode usar, já fiz isso aqui com a cobertura de morango, com a cobertura de limão siciliano também ficou muito boa, a cobertura de laranja, enfim, você pode substituir por qualquer outra cobertura para você ganhar outro sabor. Tá? Aqui a gente vai fazer de damasco porque eu acho que vai combinar bem com os sabores de pistache e baunilha do nosso bolo. Então aqui, ó, tá pronto o nosso ganache, tá? Eu vou adicionar agora a cobertura de fruta de damasco. Gente, olha a textura dessa cobertura. Lembrando que nós temos a cobertura de frutas diet, sem açúcar, tá? Eu estou usando com açúcar, mas a gente pode também, vocês podem optar por trabalhar com a cobertura diet. E aqui é só incorporar. Incorporou, nós vamos levar para a geladeira só por uns 10 minutinhos para ela ganhar um pouquinho mais de consistência e perder um pouquinho do calor. Por quê? Nós vamos adicionar chantilly batido. Eu já tenho aqui um chantilly batido em ponto bem firme. Esse é o recheio do nosso bolo, tá? Então eu preciso que o chantilly esteja numa textura firme, porque o recheio tem que aguentar o peso do bolo. Então eu vou levar isso aqui para a geladeira, vou verificar o bolo que já deve estar pronto e a gente já finaliza a nossa receita. Aqui, o nosso ganache já está num ponto bacana para nós finalizarmos. Nós vamos adicionar aqui o chantilly e as nossas massas assadas. Então eu vou pegar aqui um chantilly batido, como eu falei para vocês, em ponto firme, ó, um ponto bem firme, porque é recheio, tá? Recheio tem que ser firme. Essa coisa de recheio molinho não vai aguentar peso de bolo e aí depois vai começar a escorrer, vai dar desespero no confeiteiro. Então eu estou adicionando aqui praticamente uns 300 gramas de chantilly batido. E nós vamos incorporar. A função do chantilly aqui no nosso ganache é trazer um pouco mais de leveza para o nosso ganache, dar uma aerada no ganache. Tá? É só movimentar aqui delicadamente e isso daqui vai ficar com um sabor fantástico e uma textura muito bacana também. Aqui, ó, recheio prontíssimo. Recheio prontíssimo. A gente já vai começar a montagem do nosso bolo. E o legal de você trabalhar com o recheio, trabalhar cobertura de frutas no recheio, é que a gente fica com os pedacinhos de fruta no nosso recheio. Tá? Daqui, olha que textura fantástica para rechear o nosso bolo. Vamos começar então? Ó. Primeira coisa importante na montagem desse bolo é a gente nivelar o bolo. O que é nivelar o bolo? É tirar essa barriguinha para que a gente fique com o nosso bolo bem bacana, quando você for cortar, você ficar com uma fatia bonita, tá? Eu estou aqui com um nivelador, vou abaixar só um pouquinho aqui, para que a gente possa nivelar o nosso bolo. Então eu vou tirar essa barriguinha você não vai dispensar, você pode esmigalhar isso daqui, levar para o forno a 200 graus por uns 5 minutinhos, e você vai ficar com uma farofa de bolo saborizada. Essa farofa você usa para decorar, você pode usar essa farofa de bolo para colocar num bolo de pote, para colocar no seu sorvete, ou até mesmo no leite. Ó, esse daqui é o nosso bolo de baunilha, tá? Esse daqui é o nosso bolo de pistache. O aroma é incrível, pessoal, o aroma é fantástico. O legal de usar a pasta saborizante também, que além de trazer sabor, vai trazer cor para a nossa massa. Olha a cor do nosso bolo de pistache. E a outra massa de baunilha. Nós vamos usar as duas de baunilha e a de pistache para montar o nosso bolo. Aqui, ó, os 3 bolos
nivelados, do mesmo tamanho. Isso vai deixar com que a nossa receita fique muito bacana, tá? Né? Quando você for cortar o seu bolo, vai ficar com uma textura muito legal. Eu fiz aqui a receita de uma calda, que também está aí na descrição do vídeo. Essa calda é só para trazer um pouquinho mais de umidade. Essa massa já é super úmida, então a gente vai usar só um pouquinho dessa calda. Vamos começar com a montagem do bolo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar primeiro a massa de baunilha. Gente, olha a textura da massa. Tá? Aí eu vou usar um bico de confeitar para nós colocarmos o recheio. Por que o bico de confeitar? Eu quero que o recheio fique uniforme também, tá? Então, usando o bico de confeitar, você vai ficar com uma quantidade de recheio uniforme na sua massa, o que vai favorecer também a sua fatia vai ficar mais bonita. E também padrão, né? Você não vai ouvir do pessoal de casa, ou não vai ouvir do seu cliente, a semana passada o bolo tinha mais ou menos recheio. Se você usar bico de confeitar sempre, você ganha padrão para rechear os seus bolos, tá? A calda, essa calda aqui, ó, é importante a gente lembrar que eu vou só umedecer a minha massa e não vou lavar ela, tá? E eu sempre molho mais as laterais e menos o centro, porque a lateral do bolo ela é um pouco mais seca, né? Então, a lateral a gente molha um pouco mais e o centro um pouco menos. Apliquei a calda, agora eu venho com o meu recheio. Primeira camada de recheio. No meio do bolo vai o nosso pistache. Tá? A última camada do bolo de baunilha. Vou levar esse bolo para gelar por uns 20 minutos. Na verdade, o ideal é até que você gele esse bolo de um dia para o outro. Então você pode colocar aqui um filme plástico, pode até devolver ele para a forma, uma forma alta de 15 centímetros, e deixar de um dia para o outro na geladeira, porque você vai ganhar mais firmeza no recheio para você poder trabalhar. Eu vou deixar só uns 20 minutos na geladeira para eu organizar toda a minha bancada e eu já volto com a cobertura e a decoração. Bolo levemente refrigerado, eu já coloquei um pouco de chantilly aqui no saco de confeitar. Eu estou usando um bico serra grande, tá, para aplicar o chantilly na lateral do meu bolo. Então eu venho aqui, ó, agora para aplicar o chantilly. E vou aplicar em cima também. A vantagem de você usar o bico de confeitar neste caso é porque também você ganha uma camada uniforme de chantilly e isso favorece a decoração final. Aqui eu vou dar uma rápida alisada, eu vou fazer aquele bolo espatulado que fica aparecendo um pouco da massa, um pouco do recheio e também um pouco da cobertura. Então vou dar uma leve retirada dos excessos aqui. O importante é sempre quando você for alisar o bolo, nunca colocar sua espátula suja no bolo, porque chantilly gruda no chantilly, glacê gruda no glacê e aí você vai ter mais dificuldade para fazer a sua decoração. Tá? Então, sempre limpa a sua espátula, deixa a sua espátula sempre limpinha. Aqui em cima eu vou fazer o seguinte, eu ainda tenho aqui chantilly batido e eu vou fazer um chantilly de pistache. Então eu vou pegar um pouquinho da nossa pasta saborizante e vou adicionar no chantilly. Só uma pontinha. Aqui já deu. Que eu quero trazer também um pouco de sabor para a superfície do bolo. Como o nosso bolo é um bolo que tem um recheio de damasco, a gente também vai colocar aqui um damasco cortado. Pessoal, tá aqui o nosso bolo com os sabores blend, baunilha, pistache e damasco. E para essa receita,
mais receitas e dicas, informações sobre os nossos produtos, acesse o nosso site, está aí no vídeo e nas nossas redes sociais também.